que é antes de você ter a assimilação se aquela pessoa é certa para você ou não. Porque isso é o nosso cérebro também, com milhões de evolução, querendo o quê? A procriação da espécie. E é isso que a gente é programado. Como a gente quer estrangular o amiguinho ali às vezes, a gente também quer a procriação. E é como que a gente, como ser humano hoje, consegue controlar de certa forma, sem causar o mal, né? Sem causar uma toxicidade, algo negativo para a gente, o que é justamente esperar pela verdade do outro, pela verdade do que é. Porque quem é que gosta de ser maltratado? De ser. Talvez valha um outro episódio sobre isso, sobre traumas, do que aprendemos, o que é amor, o que não é. Inclusive, temos um aqui sobre vamos estar relacionados, alguma coisa sobre isso na descrição. Mas como é maravilhoso. É que eu acho que a gente é orientado à beleza física, por meio desses padrões das imagens, de como é construído, né? Mas tem outros tipos de beleza que fazem a gente se atrair ou não por alguém, para além da estética e da imagem e tal, né? Como a pessoa se comunica, o que que ela fala, como ela te acessa e tal. Só que a gente é uma geração, assim, essas últimas gerações, que está muito mais exposto a imagens. Então, sei lá, se eu for pensar na minha mãe, quando ela era criança, se ela tinha acesso a uma revista, a fotos, assim, era muito raro, né? Não tinha um álbum de família, tinha lá 3 fotos que era meio que pintada à mão e era aquilo que ela tinha de referência de imagem. Então, não tinha muito comparação assim. Agora, hoje você pega, sei lá, a minha sobrinha, cara, ela tem o álbum inteiro da família, como o pai dela era quando criança, como a mãe dela era, as fotos dela desde quando ela deu o primeiro suspiro até agora, a foto de, sei lá, todos os personagens, desenho, livro, revista, não sei o que. Né? Então, esse padrão aí que vai gerar prazer no cérebro, nossa, não dá nem para saber de onde começou a ser construído nas crianças de hoje em dia, porque a coisa é insana, né? Da exposição e tudo isso. Mas isso gera impacto e gera impacto em como a gente se atrai pelas pessoas e como a gente se enxerga nessa relação com as pessoas. E o que eu quero que fique desse episódio para quem está ouvindo a gente é: pare para pensar sobre isso. Você é orientado ao quê? O que te freia quando você se aproxima de alguém? É o fato dela ser tá no padrão ou não, dela ser bonita para você ou não? Isso é suficiente para te frear, para te fazer se aproximar? Ou você consegue ignorar isso e se aproximar para além disso? Você acha que o seu valor só está linkado à sua imagem? Ao quão magro, gordo, loira, ruiva, ruivo você é? E se for, olha o risco que a gente tem quando a gente vincula o nosso valor só ao que a gente está mostrando externamente para o mundo, né? Você passa o dia inteiro com o seu eu interior aí falando na sua cabeça, né? E aí, isso não tem um peso? É, e quero ir mais longe ainda. Eu acho que a gente tem uma crise estética hoje acontecendo, né? Sim. Então, em geral, assim, você trouxe uma vez em algum episódio aquele dado de que nosso mundo está ficando menos colorido. Os carros estão menos coloridos, as roupas, os prédios, as Arquitetura moderna. casas, a Né? arquitetura moderna, né? Eu vi um arquiteto falando das casas modernas, lá do movimento do modernismo mesmo, né? Que muitas delas não eram práticas, assim, não eram viáveis, o tipo de jardim que era feito, você ter uma fonte de água na frente da casa que você só ligava quando vinha visita, porque não tem nem por que ter uma fonte de água, né? Enfim, a gente está numa crise estética. E hoje em dia, assim, quando você entra num café gourmet, numa padaria gourmet, no restaurante, não sei o quê, tudo está sendo construído nessa lógica do como você vai se sentir naquele ambiente, que cor tem aquele ambiente, por que tem aquela cor. Então, sei lá, tem aqueles cafés famosos aqui em São Paulo, lá na Liberdade, né? Tem aquela pegada oriental, enfim, uma mistura meio Coreia-Japão, sei lá, e tal, tudo meio claro, branco, um negócio sei lá, né? Uma cara meio, não sei, meio futurista, meio.
Por outro lado, os cafezinhos nos casarões lá da Vila Mariana, que tem caquinho no chão, sabe? Chão de Uhum. caquinho e tal, com jardinzinho, não sei o quê, também estão aumentando. Então, assim, a gente tá meio perdido nesse monte de referência, eu acho, né? Assim, onde a gente se sente à vontade, onde a gente quer estar. Essa estética, ela realmente, os bancos nas praças, né? O quanto tem essa coisa, o banco que flutua, a cadeira que flutua, ela é toda reta, ou ela tem ela não tem detalhe, né? Ela não tem essa riqueza. Sabe que nessa parte estética eu senti no último ano no Brasil, eu lembro de ir no Coco Bambu, acho. Tinha aquele pé direito alto, e aí tinha aquela parede branca reta, assim, aí tinha uns bloquinhos. Era tudo moderno, mas não era nada atraente, assim, sabe? Era só uma. Parecia um galpão, assim, onde eu tava, com mesas e cadeiras. E ele era bonito, mas faltava. E eu sinto que essa parte, quando você fala desses locais mais antigos do casarão, eu sinto que é aconchegante. Eu sinto muito isso na Europa, na Irlanda, por exemplo. Você entra num pub, aquele pub, ele é único. O cheiro é praticamente o mesmo, que é carpete velho com cerveja sai 100 anos, que faz 100 anos que tá caindo cerveja naquele lugar e ninguém limpa, só passa um pano. É um cheiro acumulado. Não é ruim, não, é um cheiro próprio. Mas eu sinto os quadros são velhos, as coisas assim, mas ele tem um espírito. Você se sente abraçado quando entra num local, sabe? Ele não tem um pé direito infinito que você olha assim e fala meu Deus, cadê E o se sente negócio? pequeno naquele É lugar, né? isso. E existe um espaço onde esse pé direito alto é bonito. Existe isso, claro que existe. Mas a gente gosta de locais aconchegantes. Teve uma artista no Brasil, aí não lembro o nome dela, que ela mostrou uma casa de milhões, acho que a filha mostrou um vídeo, que era tudo concreto, era bloco, era cadeira de concreto, era tudo cinza. Você lembra desse fato? E eu lembro que a internet virou um meme falando de tipo, mas é sério que custou milhões pra fazer tudo cinza? Não tem uma cor, não tem nada? E é tipo, é uma parte do modernismo. Não é a única coisa do modernismo, né? Mas essa remoção dos detalhes, das cores, tem efeito na gente também. E a Tem. gente vê que, como ser humano, a gente usa cores, a gente usa detalhe, mas a estética em volta também afeta como a gente tem essas percepções. É. E a gente nem sabe que tá faltando algo. Por exemplo, esse de você se sentir com aconchegante numa casa. Casa de Cinti. Olha aquele fundo ali, que coisa aconchegante. A minha, que eu mudei há pouco tempo, temos um exemplo aqui, se você está no YouTube ou no Spotify. Ainda estou com uma parede branca e Cíntia tem aquela planta, tem quadros, tem a estante. Em breve, ouvinte, você Minha verá estantes mandala, não aqui. sei se dá pra ver lá em Mandala, cima, agora maravilhosa. estamos vendo duas mandalas, os quadros gostosos. Olha a parede de Cíntia como tem um aconchego e a minha não é coisa de moderno, está nua, crua. E tem um sentimento diferente. Parece que não está pronto ainda, sabe? Onde Cíntia Ah, parece que está pronto, então, tem uma história. mas esse é o seu contexto. Talvez Uhum. alguém olhe para o seu fundo e fale, nossa, que clean, que delícia, que paz que me dá. Porque onde a gente se sente aconchegado ou na vida adulta também está relacionado com onde a gente cresceu. Tipo, sei lá, quem cresceu numa casa bagunçada, muvucada, cheia de coisa acumulada e tal, talvez prefira uma casa clean, sem montoeira, sem quadro pendurado, sem, sabe, o mais limpinha possível. E a sensação de aconchego venha desse lugar. Sei lá, eu tenho a minha história, e eu gosto da minha casa com bastante quadro, com plantinha e tal. Eu tenho os meus motivos, mas assim, cada um tem a sua construção em relação a isso, né? Tem gente que tenta reconstruir a casa da infância e tem gente que vai tentar ficar o mais longe possível do que aquela casa representava, enfim, né? Uhum. Cada um. Mas o que eu quero dizer é que o conceito de belo, do que é bonito, do que é... ele vai para muitas coisas, assim, vai para Sim. como a gente olha a rua que a gente mora, vai para as casas, para o carro que a gente tem, para a roupa que a gente veste. E essa coisa da cor. Eu acho uma coisa curiosa, assim, né? Uhum. Porque cor é estímulo, cor traz emoção, cria emoção e tal. E se isso está sendo limpo, de onde essas emoções, essas sensações, elas vêm, né? Se não é da rua que você caminha, enfim. Então, também, questionamentos, coisas para a gente pensar, não tem resposta. Uhum.
percebo, assim, esses lugares de conforto que eu busco, que eu tenho buscado, inclusive, nos livros que eu leio, sabe? Assim, o ambiente que eu tô no livro. Sei lá, eu não tô numa. Eu tô lendo um livro agora que se passa num chalé lá no meio da Inglaterra, numa vila na Inglaterra. Tô amando, adoro. Quero ser colocada nesse tipo de ambiente. Ah, um ambiente futurista, não sei o que, não sei, não tô nessa vibe, não tô querendo. Eu assisto One Piece, né? Faz 25 anos que eu tô nesse rolê. E teve a gente acabou de passar por uma jornada lá e tal, que se passa num lugar que é uma coisa meio Japão, começo do século, assim, sabe? Ele é todo ambientado em algo parecido com o Japão, com samurais, com kimonos e tal. Ai, gente, que coisa linda, maravilhosa, sabe? Assim, e agora ele tá num contexto mais futurista. Gente, que horror! Não! Não, tava tão legal antes, sabe? Agora mudou, porque, enfim, né? Ele vai mudando lá os contextos. Mas, então, essa é a minha percepção. Eu não sei quem tá ouvindo a gente ou você. Bruno tá, gente, muito voltado para lance de casa, decoração de casa, roupa de cama bonita. Ele tá nessa vibe, entendeu? Ele tá nesse contexto. Se quiserem mandar dicas, ele tá curtindo. Cíntia, eu concordo com você, tenho que concordar sobre é a percepção de cada um. Gosto desse ponto, acho importante. Ainda assim, acho que o moderno é um pouco frio. Acho que o moderno não aquece. Por falta de cor, por coisas muito retas. Pelos Eu acho, materiais, né? Pelo concreto, pelos pelo. materiais, por ser mais escuro. Eu gosto de mobília preta e tudo mais, mas eu preciso de mais do que isso, sabe? Uma mobília preta com livros coloridos, com planta. Então, aqui, ouvinte, no fundo, logo no futuro, agora que estou físico no endereço, não estou apenas mais vendo em hotéis, em viagens e tudo mais, teremos quadros e coisas ali, porque eu cresci com casa com menos quadro. Então, para mim, na verdade, foi aprender o que realmente me aquece ou não. Não que não me aquecia, aquecia, mas hoje me sinto diferente e quero mais objetos, sabe? Porque o que eu sinto é, por exemplo, eu tenho uma estante aqui onde tem uns objetos. E esses objetos, quando eu olho, tem memórias neles, sabe? Quando a parede é fria, não tem memória. Tem um sentimento, claro, não é só frieza. Mas objetos, livros, plantas, eles têm sentimentos junto, como as cores têm, né? E isso traz coisas gostosas na gente. E a gente está acostumado com a natureza, né? De novo, cérebro com milhões de anos evoluindo na onde? Na natureza, com cores para todos os lados. E a gente remove essas cores muito rápido, tem um outro efeito na gente, no futurismo e tudo mais. Mas É, enfim, acho que é isso. dicas. Dicas.